Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Vamos aqui trazer novidades para vocês sobre o Flamengo, Mídia Paulista, analisando o duelo de hoje. É decisão, dia decisivo, Copa Conmebol, Libertadores, semifinal, Flamengo vs Haas, expectativa de casa cheia no estádio do Maracanã. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal Band Esporte, programa G4. E quem está lá é o Igor Dorileu, para falar do Flamengo que encara o Racing no Maracanã, exatamente onde ele está, diante daquela entrada mítica, aliás, do estádio Mário Filho, o Maracanã. Que estádio legal. Olá, Igor. Todos que nos acompanham aqui no Band Esporte. Pois é, a gente está desde cedo aqui no entorno do Maracanã, já acompanhando o clima para esse jogaço de mais tarde entre Flamengo e Racing, o primeiro da semifinal da Libertadores. Uma história que começa a ser contada aqui hoje à noite, só termina na semana que vem no El Cilindro, em Avejaneda, na Argentina. Até por isso a importância do Flamengo fazer um bom resultado mais tarde aqui no Maracanã, com apoio de mais de 70 mil torcedores, para chegar na Argentina de uma maneira mais confortável e não passar pelo que passou contra o Estudiantes nas quartas de final, quando precisou dos pênaltis para avançar de fase, com o Rossi sendo o grande herói lá em La Plata. Bom, os jogadores estão almoçando nesse momento no Ninho do Urubu, onde o elenco se concentra. Às 5h30 da tarde fazem um lanche reforçado e depois vem aqui para o Maracanã para essa partida decisiva, enquanto a delegação do Racing está hospedada em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui da cidade, zona sudoeste aqui da cidade. Inclusive os jogadores foram recebidos com festa dos argentinos ontem à noite. Também tem muito torcedor aqui do Racing na cidade do Rio de Janeiro que veio da Argentina para acompanhar essa partidaça. O Racing que não disputava uma semifinal de Libertadores desde 1997. Bom, voltando a falar sobre o Flamengo, o Felipe Luiz tem quase todo o elenco à disposição. O único desfalque é o atacante Everton Cebolinha, com uma lesão no quadril. E aí há uma grande dúvida na defesa sobre a presença do Léo Ortiz. Ele sofreu um estiramento no tornozelo na partida do último domingo, aqui mesmo no Maracanã contra o Palmeiras, precisou ser substituído. Inicialmente o departamento médico do absurda. Então eu imagino que ele vai fazer algumas mudanças, sim, por questão física e por questão técnica também. Se você coloca o Carrascal e o Saúl, como foi no segundo tempo, o Palmeiras aí não conseguiu jogar no segundo tempo. O Palmeiras teve um gol no contra-ataque, no final, mas quando o Flamengo deu desconto, o Flamengo com o Saúl e o Carrascal tomou conta. Jogou muito melhor. Porque são dois jogadores que gostam da bola, né? Então eu imagino que ele comece com Carrascal e Saúl, imagino. Das laterais, talvez ele troque pela questão da saúde, da caixa e tudo mais. O Varela vinha muito bem, né? Não tá com problema, né? Dizem o Varela no problema do pubis e tal. Mas foi na data FIFA lá atrás, né? Bom, pode ser, ficando. Tá no banco toda hora, tá relacionado. O Varela tá jogando mais que o Royal, na minha visão. E ele marca bem melhor, né, do que o Royal. Enfim, eu acho que ele tem algumas possibilidades de troca. Lembrando, né? O Palmeiras vai jogar na quinta à noite. Nós estamos fazendo os intervalos. O Flamengo vai jogar hoje. Né, e jogou tudo no confronto direto no domingo. Enfim, acho que ele pode mudar. Eu tenho a minha maior dúvida sobre esse confronto qual será o comportamento do Racing. Né, porque, de certa forma, se o treinador do Racing tiver antenado no que o Flamengo vem produzindo nos últimos jogos, principalmente se ele pegar os jogos Cruzeiro e Flamengo e Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, ele vai perceber que se o Racing ficar com a Academia encostada no azulejo, ele vai tomar gol e vai ser um, talvez dois, talvez até o Flamengo defina o jogo. Agora, se ele tirar a bola do Flamengo em vários momentos do jogo e pressionar o Flamengo, fazer com que Saúl, Jorginho, Pulgar corram para trás bastante, muito, ou pelo menos em alguns momentos, quando conseguir recuperar a bola, talvez ele entenda que exista uma chance um pouquinho maior do Racing sair vivo do Maracanã, tá bom?
Porque a tendência é o Flamengo ganhar o jogo e até ganhar bem, 1-0, talvez 2-0. É uma tendência. Então, minha dúvida é essa. O que vai fazer o treinador do Racing, que é muito criticado às vezes, né? Mas a torcida do Racing ama o cara. Eu acho que e os jogadores também, é mais externa do que interna. Mas é o quê? Estética, pelo jeitão dele, por ser mais boleiro, porque não usa gravata. Os times argentinos que não gostam da bola. Ele dá a bola para o adversário e joga no erro do adversário. Porque a Argentina tem um culto a jogar, né? Só basta ver o River. Toque e me voe, né? E o Racing é um time de contra-ataque. Né? Como é que é o River? Gostei. O adversário pega lá e faz gol no River. O Racing é um time que não se propõe a ser protagonista. Mas é muito eficiente nessa história. O cara tá baita. Conseguiu as melhores coisas pro Racing jogando. Campeão sul-americano. Esse treinador fez o Racing voltar a ter protagonismo sul-americano, né? Com o título da Sul-Americana, passando pelo Corinthians, ganhando a final também contra o Cruzeiro, eliminando depois Botafogo em Recopa, né? Ganhando a Recopa no Botafogo e tudo mais. Tinha passado pelo Atlético Paranaense, ele vem destruindo brasileiros. Há uma dúvida na Argentina quanto à parte física dos jogadores. Os jogadores vêm um desgaste muito grande, estão tendo que ser poupados no campeonato local. 5 ou 6 foram cuidados porque estavam perto de estourar. Perdeu outros 3 com lesão mais grave e tudo mais. Então, é um Racing que não se sabe. Porém, eu quero lembrar, a Copa Libertadores do Racing, ela é muito melhor do que a Copa Libertadores do Flamengo. O Racing termina como primeiro do grupo dele, terceira melhor campanha de toda fase de grupos. O Racing passa com 2 vitórias no Vélez, que era um clássico local. Ele perde lá no Uruguai numa bola meio estranha, mas depois mete 3-1 em casa amassando o Peñarol. Então, ele faz uma grande Copa. Ele tem 7 vitórias, 2 empates, 1 empate e 2 derrotas. Um jogo que ele perdeu do Colo-Colo e esse jogo do Peñarol. Então, é uma baita Libertadores que o Racing faz, que já vem desde a Sul-Americana do ano passado, um clube que com a Costas conseguiu, o Gustavo Costas conseguiu revigorar na América do Sul. Eu não acho que vai ser um duelo tão simples pro Flamengo. Se vier um partidaço, 3 de diferença, eu vou ficar muito surpreso. Amanhã eu venho aqui e falo, estou surpreso, eu não espero isso. Eu acho que vai ser um jogo duro pro Flamengo. E repito, qualquer vantagem é vantagem. Foi só com 1-0 lá em La Plata. Sofreu, mas deu para ir pros pênaltis. E com esse monte de jogador bom, os caras meteram tudo no trinco. Acabou. Vambora, vamos para a próxima fase. Então, ir com alguma coisa para a Argentina é muito fundamental. Muito fundamental, mesmo que um de diferença. Mas o Flamengo não tem time, condição e bola para ser um drama? Tem. Mas não tinha também contra o Estudiantes? Então, que contra o Estudiantes, o jogo estava ganho, né? O jogo estava ganho, aí ele teve um jogador expulso e aí, né? Aí colocou faz o 2-0 e perde o gol, cara a cara. Coloca em risco. Do tempo. Isso. Tava 1-0 só. Isso é verdade. Desculpa, tava 2-0. 2-0. Tava 2-0. O jogo terminou 2-1. Né? Aí teve a questão da arbitragem, o Estudiantes fez o seu gol, que ficou 2-1 e colocou o Estudiantes na... Isso. E o Flamengo quase perdeu a vaga porque teve um gol do Estudiantes lá que estava impedido. Isso. Estava mesmo impedido, foi correta a anulação. Perto de perder, mas levou alguma poderia, foi para os pênaltis. Pela questão, eu acho que o Palmeiras costuma ser assim, e o Flamengo contra o Palmeiras foi assim, e foi eficiente, né? E ele não costuma ser, né? Perde muito gol, desperdiça muita chance. E acho que no mata-mata, como foi contra o Estudiantes, o Flamengo, quando o jogo estava propício, ele perdeu muitas chances. Se ele tiver essas situações, ele precisa converter. Sem toquinho a mais, sem graça. Tal. Como foi contra o Palmeiras. Isso que eu ia falar. Contra o Palmeiras, 3 gols. Mas foi exceção de uma regra que não estava sendo. Então. Acho que foram 4 grandes oportunidades, 3 gols e quase um quarto passou perto, mas ninguém ficou né, petecando bola, dando aqui e tal. Não. Né, contra o Palmeiras foi um jogo, eu acho que se o Flamengo jogar uma partida assim, muito concentrado,
nas circunstâncias, as chances vão aparecer, vão ser criadas, mas há algum tempo o Flamengo, vão até pensar, quando foi a última vez que o Flamengo meteu gols de diferença? Qual partida? Pelo Brasileiro e pelo... Brasileiro, bom, teve 8-0 no Vitória. Foi a última, eu acho. Foi a última vez. Faz quanto tempo isso? Vamos pegar aqui, quer ver? Eu pego aqui. Então, assim, porque esse 3-1 contra o Palmeiras e essa eficiência absurda... Perdão, esse 3-2, essa eficiência absurda, ela escondeu um pouco essa sequência do Flamengo que não é tão boa do jogo jogado. Empate com o Vasco, empate com o Grêmio, perde do Bahia, toma amasso do Corinthians, que era para 3-0 no primeiro tempo. Então, assim, vem numa sequência do jogo jogado, eu não estou nem falando de resultado, não é tão boa assim. Perde em La Plata. É que aí o 3-1 contra um adversário desse tamanho, com a eficácia que foi, tá tudo meio escondido, mas a sequência não é lá tão boa. E tem uma coisa, né, Vessone? Eu acho que... agora a gente pega a sequência aqui pós-Vitória. O Vitória foi dia 25 de agosto. Né? Dia 25 de outubro. 2 meses. 3-0 no Botafogo, né? 3-0 no Botafogo recente. Numa partida exemplar em termos de eficiência. Então, acho que o Flamengo foi bem na volta da data FIFA nos 2 jogos em termos de eficiência. Então, vendo outra faceta desse time. Eu acho que pode ter recuperado. Eu acho que a parada, tanto, né? A gente falava, o time precisa descansar, recuperar e reencontrar. E fez 2 ótimos jogos, Botafogo e Palmeiras. E o anterior, se você pegar o segundo tempo do Corinthians, foi também isso, né? Foi lá 2 e acabou, cutucou. Agora, essa situação, o Vessone até... foi 3-1, na verdade foi 3-2. E para mim me relembra também o jogo do Estudiantes. Nesse tipo de campeonato, Libertadores, o brasileiro não vai fazer diferença, 3-1 e 3-2. Mas você tomar um gol, quando você já... Aconteceu a mesma coisa. No final das partidas, no Maracanã, contra o Estudiantes, contra o Palmeiras. Acabou o jogo? Não acabou o jogo. O adversário conseguiu um gol nos acréscimos. Tanto lá no Libertadores... Isso faz muita diferença. Você ganhar de 2-0 ou ganhar de 2-1 faz muita diferença. Animicamente, tudo. Então, Muita diferença. Por isso que eu falo da concentração full time. Que o Flamengo teve praticamente o tempo todo contra o Palmeiras, exceto em 2 momentos. Quando ficou com um jogador a menos, tomou um gol no meio do primeiro tempo. E a partir do acréscimo, que eu achei aí se expôs demais. Tomou um gol de contra-ataque, né? Com 2-0, com 3-1, com um acréscimo, né? Então eu acho que tem essas circunstâncias, mas de fato, se a gente pegar as 2 partidas pós-data FIFA, quando o Flamengo teve todos os jogadores para trabalhar, o Flamengo respondeu muito bem contra Botafogo e Palmeiras. Vamos colocar na tela aí os números do Flamengo como mandante, afinal vai ser mandante hoje contra o Racing. São 5 jogos na Libertadores como mandante, são 4 vitórias, nenhum empate e uma derrota com 80% de aproveitamento. Olha, é ótimo aproveitamento. 7 gols marcados, 1,4 por jogo, 3 gols sofridos, 0,6 por jogo, 3 jogos sem sofrer gol, ou seja, 60% dos jogos, e 64,8% do posse de bola. Bom, estamos falando aqui, vamos combinar que esses números são bons, hein? Claro, ele é o melhor mandante do brasileiro ao lado do Mirassol, não perdeu, só que... A temporada é tão longa que esse é o Central Córdoba, né? O Central Córdoba, essa derrota... Central Córdoba e o Galo, tanto tempo. Na Copa do Brasil. Isso. Sim. Perdeu, certo? Perdeu em casa, naquela saidinha ali do Léo Pereira, né? Ali é da Libertadores. Isso. Tem o Aí Galo, são os números da Libertadores. A única coisa que é mais ou menos ali que pode preocupar é tomar 3 gols, né? Em 5 jogos. Mas... Mesmo assim é pouco, vai? É pouco. Sem dúvida. Menos de um gol por... Mas fez lembrando 7. que na primeira fase teve que... teve que remar. remar. Para se classificar, deu aquela remada, foi pro último jogo precisando de alguma coisa, correu isso. Aí custou o primeiro lugar, né? Isso. Para não poder... o Flamengo hoje poderia estar jogando contra o Racing na Argentina para definir no Maracanã, né? Isso. Acho que é outra conversa também. Verdade. Sabe? Impactou no... O Felipe Luiz falou sobre isso, nem sou eu. Toda. Tô falando, falei, eu aprendi jogar a hoje lição em casa ali não era contra bom, depois de ter se esfolado lá contra o Flamengo, contra o Palmeiras, mas aí... circunstancialmente? Aí, circunstancialmente, sim. Mas muito melhor você definir na sua casa, né? As circunstâncias você tem razão, mas é o famoso mais sorte do que juízo. E se repete um histórico ruim, né? Que teve, por exemplo, contra o Olímpia, contra o Estudiantes, a dificuldade no jogo de volta, mesmo tendo vencido o primeiro jogo. Então,
E o Racing é duro. Aliás, vocês vão observar como que vai ser a torcida do Racing hoje. E depois, no jogo da volta, aconteça o que vai acontecer. Vai ser... não é simples. Aliás, vamos colocar os números do Racing aí na tela. A gente tem, né? Ainda temos mais notícias aqui para vocês. Hoje tem um jogo importante, mas o Flamengo, a diretoria do Mengão já está de olho no mercado da bola, já avisando a temporada 2026. Notícia que nós temos aqui que Endrick pode ser emprestado ao Flamengo em janeiro para ganhar minutos. O Flamengo está de olho em uma possível contratação do atacante Endrick, atualmente no Real Madrid, que enfrenta as dificuldades em obter minutos em campo na atual temporada. Segundo o jornalista Fabrício Romanos, o Endrick já veria um empréstimo em janeiro como uma boa opção para ganhar tempo, mais minutos de tempo, né? Visto que na próxima temporada é ano de Copa do Mundo e ele está de escanteio, né? Depois que Ancelotti assumiu a seleção brasileira, largou o Real Madrid e não está tendo muito tempo. A matéria realmente fala isso, a situação de Endrick no Real Madrid. Endrick não atuou em nenhum jogo até o momento na temporada 2025-2026, após ter participado de 36 partidas na temporada anterior. O técnico atual, Xabi Alonso, não tem utilizado o jovem atacante, o que leva à necessidade de busca de um empréstimo por mais oportunidade. O Flamengo está mapeando o mercado da bola e vê o atacante móvel que completaria o elenco, consolidado aí com Pedro. É um centroavante mais clássico, Endrick poderia agregar versatilidade ao ataque rubro-negro, permitindo uma dinâmica maior ofensiva. Então o Flamengo está de olho aí. O Boto, né, já está trabalhando nos bastidores do mercado da bola e veio Endrick aí com uma boa opção no ataque do Mengão, né? É um jogador mais móvel, não é aquele centroavante fixo, né? Aquele centroavante que a gente fala, chama raiz, como é Pedro, né? Pedro é um centroavante mais clássico, né? Endrick seria aquele centroavante ali, muito característica como o Vitor Roque, é muito parecido, né? O estilo de jogo é mais móvel, vai para a direita, vai para a esquerda, é bem ágil, né? Bem veloz para a idade. E ele está de escanteio no Real Madrid, né? Está de escanteio, depois que Ancelotti assumiu a seleção brasileira, não teve muita oportunidade. Cara, a gente está num campeonato aí, de hoje já começou o campeonato espanhol, e ele não teve nenhuma chance. Tá totalmente de escanteio, o Xavi não tem nenhuma expectativa de contar com ele. No começo ele não estava querendo sair do Real Madrid, mas hoje é inevitável, o Xavi Alonso já comunicou. E Endrick já vem com bons olhos, já visando a Copa do Mundo. Um empréstimo a partir de janeiro seria ótimo para o Mengão.